Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos falar sobre a medida provisória da liberdade econômica, medida provisória número 811 de 2019. Uma medida cheia de detalhes, com bastante coisa, e a gente tem que trazer um especialista para esclarecer para a gente. Quem está aqui nos nossos estudos para esclarecer algumas dúvidas sobre essa medida é o professor Sérgio Neme. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, ele é advogado, ele é contador e está aqui para tirar algumas de nossas dúvidas. Professor, mais uma vez obrigado pela tua participação. Pelo convite. Tá? Eu sei, todos nós que estamos por dentro do direito, sabemos que essa medida é bem complexa, tem várias coisas aí que a gente ainda precisa entender melhor, né? Mas enfim, fala pra gente o objetivo do porquê dessa medida provisória, o que é essa medida provisória da liberdade econômica? Sim, essa é uma das grandes promessas que, até em termos de campanha, a atual gestão do Executivo Federal tinha feito, né? O Brasil, principalmente para nós ali que atuamos como contadores, advogados, é um país muito carregado de burocracia estatal. Também para o exercício da atividade econômica. Para você abrir uma empresa, para você gerir uma empresa, para você registrar documentos uma empresa, tudo isso sempre teve uma carga burocrática muito grande. Um dos principais intentos dessa medida provisória foi encontrar mecanismos de tentar desburocratizar o registro dessas coisas. E, ao mesmo tempo, inverter uma lógica. Isso está muito claro na exposição de motivos da MP, quando ele diz que no Brasil inverteu-se a lógica. Presume-se que o empresário faz coisa errada e ele quer inverter essa lógica, presumir a boa-fé do empresário. Ou seja, em regra, a empresa ela tem só um lado positivo. Quando ela age errado, obviamente, o direito não pode compactuar com isso. Mas a gente não pode presumir que todo empresário age errado, de que toda empresa só serve para, de alguma forma, passar as pessoas para trás. Então, acho que, num aspecto macro, o principal aspecto que essa MP vai trazer é justamente inverter a lógica, dizendo, não, a atividade econômica é muito bem vista, exceto naqueles casos em que quem exerce ela faz errado, e não mantendo aquela lógica que talvez a prática do direito acabou conduzindo de olhar o empresário como o vilão da história. Essa MP talvez é resgatar a visão do empresário como, na verdade, não digamos como um herói, mas como quem, na verdade, é muito importante para o nosso país. Porque ele gera emprego, gera renda e, principalmente, ele fomenta a economia. E essa é o primado da liberdade econômica, ou seja, lembrar que a livre iniciativa tem que ser respeitada e valorizada pelo Estado. Professor, em relação aos aspectos jurídicos dessa medida, né, nós sabemos que a Constituição traz um princípio da ordem econômica, Sim. No artigo 170, né? E eu queria saber se esse princípio foi respeitado, se isso foi, se essa medida foi feita e esse aspecto jurídico foi devidamente respeitado. O que você diz para a gente em relação a isso? Nesse aspecto bem técnico do direito, é importante lembrar que, de fato, o 170 da Constituição tem os princípios da ordem econômica brasileira. Princípios lá de livre iniciativa, valorização do trabalho, respeito às normas trabalhistas, consumeristas, ao meio ambiente. Isso não foi afetado. O que a MP traz são princípios complementares. E eu acho que eles são muito interessantes. Complementares porque, de fato, eles vão complementar os do 170. Nós tínhamos um receio, né, quando ela foi para o Congresso, que eles queriam fazer uma mini reforma trabalhista dentro dela. Sim. Isso acabou não acontecendo, né? Parece que vários artigos, quando foram para fazer a votação, acabaram sendo revogados, ou não revogados, eles acabaram desistindo, retirados da medida, para que ela pudesse ser aprovada da forma como ela chegou lá, né? É curioso isso, porque no projeto originário que saiu do Executivo, não mexia praticamente em nada com o direito do trabalho. Quando foi para a Câmara, que foi a primeira etapa na Câmara de análise da medida provisória, a Câmara resolveu aproveitar a oportunidade de fazer que eles chamam de jabuti, enfiar quase uma mini reforma trabalhista. Mas aí, no papel do Senado, o Senado acabou literalmente filtrando, cortando isso.
Então o Senado manteve algumas modificações trabalhistas, mas não permitiu que todas aquelas mudanças, que eram quase uma nova reforma trabalhista, fossem por meio dessa medida provisória, até por um receio. O Supremo tem entendido que você não pode ficar misturando assuntos em medida provisória, porque não é o caso, né? Liberdade econômica é uma coisa, direito do trabalho é outra. Eles têm suas relações, mas são ramos do direito separados. Ela é muito mais voltada, principalmente para o direito empresarial, que foi realmente onde ela atacou originariamente muito. Foi muito tratado de assuntos voltados ao direito empresarial. Entendi. Então esse aspecto jurídico foi interessante porque trouxe esses princípios para complementar os que já existem na Constituição. Desses princípios é interessante que ele fala exatamente aquilo da inversão de valores. Lembrar da boa-fé do empreendedor, de que o empreendedor ele é de boa-fé, né? Também lembrar o seguinte, aqui é bem interessante, ele fala que a atuação do Estado deve ser mínima e subsidiária, que na verdade a gente deve voltar a primar pelas relações mesmo entre pessoas. Então o Estado só deve intervir de forma mínima e subsidiária, ou seja, quando ele é chamado. Quando a coisa vai bem, não cabe ao Estado intervir nas atividades econômicas. É interessante porque isso acaba complementando o que diz na Constituição. E o interessante é porque a ideia seria essa mesmo. É, né? exatamente. Quanto menos o Estado interfere, acaba sendo mais eficiente. Mais eficiente. Exatamente. As pessoas conseguem negociar e as coisas acaba um pouco essa burocracia, porque quem acaba trazendo a burocracia é o próprio Estado, né? Sem dúvida. Então... E isso gera custo, né? Isso é aqueles custos que vão tornando qualquer atividade empresária mais cara no Brasil. O que na economia já ficou até apelidado, aí todo mundo já ouviu falar, chamado custo Brasil. Custo Brasil é o quê? É o peso do Estado na atividade econômica. O que eles estão querendo é justamente aliviar um pouco esse fardo. Não é que o Estado vai sumir, que ele não vai aparecer em nada, mas ele deve aparecer exatamente na hora em que realmente ele for demandado, ou na medida do que for necessário. Não como forma, digamos assim, de dar sempre estar envolvido nas relações empresariais, porque não é bem aí que a coisa deve funcionar. Entendi. E teve um ponto bem interessante que foi relacionado à desconsideração da personalidade jurídica. O que eles quiseram? Eles quiseram ser um pouco mais severos em não desconsiderar. Primeiro, o que é desconsideração, para quem está nos assistindo que não é da área, né, que você explicasse para a gente o que é a desconsideração, e se essa medida ela foi mais firme com isso, ou seja, no sentido de evitar a desconsideração de qualquer maneira, livremente, a critério do juiz, enfim. Exatamente. O que é a personalidade jurídica? Quando você monta uma empresa, você tem que separar o que é a empresa do que é o seu patrimônio. O patrimônio da empresa é uma coisa, o patrimônio da pessoa é outra. Na contabilidade chamam isso de princípio da entidade. No direito chama-se de personalidade jurídica. Ou seja, o dinheiro da empresa é uma coisa, o dinheiro do sócio é outra. Porém, no Brasil, existe a previsão de que quando você abusa da empresa, da personalidade jurídica, ou seja, você usa a empresa para lesar as pessoas, é possível, nos termos do Código Civil, artigo 49 e 50, afastar essa separação e responsabilizar no patrimônio pessoal do sócio dívidas oriundas da empresa. Aonde essa MP se encaixa quanto a isso? Então, eu vou te interromper porque a gente tem que chamar o intervalo. Senão Sem você problema. vai começar a falar e nós vamos ter que te cortar no meio. Não saia daí que você vai entender no próximo bloco onde é que a MP entra nessa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Não saia daí, até mais. Para quem está saindo do ensino médio e ainda não decidiu sua vida profissional. Quem quer crescer no mercado de trabalho ou ainda começar uma nova profissão. Unifil Técnicos oferece aulas flexíveis para você estudar de onde estiver, na melhor infraestrutura da região e com mensalidades que cabem no seu bolso. Matrículas abertas. Inscreva-se já! Eu decidi fazer Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo. Fazendo Unifil. Graduação com ensino de qualidade e a melhor estrutura da região? Então, você já decidiu. Quando você decidiu ter mais crescimento profissional, decidiu pela pós-Unifil.
Porque faz diferença ter professores que atuam no mercado. Porque ter 2 diplomas é ter mais chances nas melhores vagas. Porque você quer uma pós com menos custo e mais qualidade, seja na sala de aula ou na sala de casa. Quando você decidiu ser o melhor, já decidiu pela melhor. Pós-graduação presencial e à distância. Pós-Unifil. Você já decidiu. Olá, estamos de volta com o programa Direito Unifil aqui na UTV e nós estamos falando sobre a medida provisória 811 de 2019, que é a medida provisória da liberdade econômica. E o professor Sérgio Neme está aqui para esclarecer algumas de nossas dúvidas. Nós encerramos, professor, o bloco anterior, para você não ter o raciocínio quebrado, e você estava esclarecendo para a gente, você tinha terminado de dar o conceito, de explicar o que é a desconsideração da o que é a personalidade jurídica, né? E aí você estava começando a falar o que a medida provisória trouxe de novo nesse conceito de personalidade jurídica. Sim. Então, continue explicando para a gente. A desconsideração, você falou no finalzinho, ocorre quando há o abuso. Abuso da personalidade ou confusão patrimonial. E aí acaba o judiciário, enfim, responsabilizando o sócio com o patrimônio dele, pessoal, pelas dívidas que são da empresa. E o que a medida provisória trouxe de novo em relação a essa questão? Bem, acontece que nos últimos anos no Brasil, especialmente em direito do consumidor, direito civil e muito também no direito do trabalho, a personalidade jurídica acabou sendo meio esquecida no Brasil. A desconsideração, pela lei, ela tem requisitos. Porém, ela estava sendo muito banalizada. Banalizada no sentido assim, olha, a empresa não tem bens, desconsidera a personalidade jurídica. E não é assim o que a lei prevê. O Código Civil dizia, olha, desconsideração é cabível quando confusão patrimonial, ou seja, os bens da empresa e do sócio são misturados, ou abuso da personalidade, que seria, no caso, exatamente o sócio que já usa aquilo para esse intento. Para tentar, mais uma vez, reforçar esses conceitos, o que a MP fez? Veio e reforçou eles dizendo, para fins dessa lei, só pode desconsiderar quando? E aí ele volta dizendo, o que é abuso da personalidade? Aquele que monta uma empresa com o intento de causar prejuízo aos outros. Diferente do empresário que passa por uma contingência financeira, de que a empresa foi montada de boa fé, mas que passou por um momento de crise. Você não pode ir lá e atingir o patrimônio dele. Outro exemplo que também ele fala o seguinte, olha, grupo econômico. É muito comum, principalmente na justiça do trabalho, falar, não, essa empresa é grupo econômico, isso dá confusão patrimonial, então vamos desconsiderar a personalidade jurídica. Ele fala lá e tenta delimitar o que é grupo econômico para evitar justamente que de uma empresa se atinja outra e tentar limitar as responsabilidades, para evitar uma coisa que estava sendo muito banalizada. Na verdade, a MP tem um caráter um pouco de conter excessos, né? O direito brasileiro estava em excessos com isso. E agora a ideia é trazer um pouco para voltar como já foi. Em relação aos contratos, o que ela trouxe assim de destaque, você teria para destacar em relação aos contratos? É interessante isso. A mesma coisa que acontece na personalidade jurídica no Brasil, para quem atua no direito civil especialmente, acontecia de certa forma nos contratos. Na teoria tradicional, antigamente, o que sempre valeu? Assim, até falando para o público que não é da área do direito, sempre valeu a vontade das pessoas. Eu quero, você quer, a gente fez um acordo, eu tenho que cumprir e você tem que cumprir. Porém, muito avançou no direito brasileiro formas em que o Estado acaba intervindo no contrato. A adimplemento substancial, inadimplemento substancial, declaração de muitas nulidades de cláusula contratual, o que em última análise tem enfraquecido a vontade das pessoas. A MP volta a reforçar um conceito, alterando o Código Civil, dizendo uma coisa muito clara. O Estado não deve intervir nos contratos, apenas em situações mínimas e quando é chamado. Do mais, vale a vontade das pessoas. Ou seja, tentando resgatar um conceito que é antigo do direito, né? A autonomia das partes, a autonomia da vontade, que parece que estava meio esquecido no Brasil, principalmente por um certo protagonismo do Poder Judiciário em declarar nulidade de cláusula contratual. Um fenômeno até também muito comum no direito do trabalho, né? Quanto à cláusula contratual,
do direito do trabalho é simplesmente declarada nula de ofício, o que particularmente faz o quê? Enfraquece os próprios contratos de trabalho. O contrato de trabalho, por exemplo, é uma coisa que hoje quase ninguém lê, ninguém pactua mais. Porque se pactua, o medo é, vai valer depois? Ou eu vou pactuar e depois nós vamos lá na Justiça do Trabalho e vamos tentar mudar ele? Então é tentar reforçar exatamente isso. Essa autonomia das pessoas de tentar manter a sua vontade contratual. Ou seja, a medida mantém uma lógica, né? Exatamente. Onde reforça esse princípio todo da boa-fé, da autonomia das partes, enfim. De uma, vamos dizer assim, até uma forma bem liberal mesmo, né? A medida é carregada de muita liberdade, né? De tentar exatamente resgatar aqueles conceitos bem liberais de contrato. Em relação ao direito societário, né? As empresas em si mesmo, a forma societária, tivemos alguma alteração importante, alguma coisa? Olha, curioso falar disso. Depois de muitos anos, o Brasil saiu de um certo até atraso do plano de vista do direito empresarial. No Brasil, até um pouco tempo atrás, você, se quisesse montar uma empresa, você precisava ter um sócio. Depois foi criada a figura da Eireli. Mas a Eireli tem um capital social mínimo de 100 salários mínimos, hoje R$98 mil. Então, se você não tivesse R$98 mil, teoricamente, você não pode abrir uma empresa sozinho. Mas a pergunta é, por que não? E foi suprido isso. Foi criada, então, uma sociedade unipessoal. Sociedade unipessoal é um termo meio estranho, porque sócio geralmente duas pessoas. Mas hoje é possível montar uma empresa, entre aspas, com um único sócio, sem aquela demanda de um capital social tão elevado como a Eireli tinha, que era realmente muito elevado. Isso é uma inovação, porque isso, no nosso contexto até regional, já era uma coisa que ocorria na maioria dos países aqui da nossa região. O Brasil mesmo é que ainda era muito tacanho em admitir isso. Porque às vezes a gente até tinha orientação da própria contabilidade em falar, melhor você arrumar um sócio. Coloca o seu filho, isso, né? Coloca a sua esposa. Cônjuge, porque senão o Estado pode entender que você individual não dá certo, pode misturar o patrimônio, tem que pagar imposto, sei o quê. Exatamente, com então, reflexos tributários também, né? E a pergunta é, por que eu não posso empreender sozinho? Né? Por que eu não posso montar uma empresa sozinho? Eu sempre empreendi sozinho. Exatamente. E tinha que colocar minha esposa, tinha que colocar alguém dentro do quadro societário. Minha esposa, ela é sócia mesmo, né? Sim. Não tem nada de errado, mas enfim, o empreendedor sou eu. Né? Exatamente. Então, E isso era um resquício, digamos assim, meio tacanho do direito brasileiro. O que também foi uma inovação muito interessante que a medida provisória nos traz, no sentido de nos assegurar aí a possibilidade de você ter uma empresa, sem ter que, vamos dizer, colocar alguém ali que não faz parte da sociedade, só pelo fato de atender uma burocracia brasileira. Isso já era parcialmente possível com a Eireli, mas a exigência de um capital muito alto, né? R$98 mil é um capital social considerável, né? Interessante. E dentro desse quadro, teve alguma alteração em relação à tributação? Olha, é interessante isso também. A medida provisória fez questão de dizer que ela é neutra em relação ao direito tributário. O Brasil vive uma época meio complicada em tributação. Botar o dedo ainda Exatamente. Não quiseram colocar o dedo na ferida da reforma tributária. Nós temos hoje duas reformas tributárias em trâmite paralelo, uma na Câmara e uma no Senado, mas a MP ela faz questão de, no terceiro artigo, não entrar no vespeiro do direito tributário, dizendo, para fins tributários, essa medida provisória deve ser neutra, ou seja, ela não vai ter impactos tributários. Quanto a isso, só para, a previsão é de que até o final do ano nós tenhamos ainda alguma reforma tributária. Nós temos duas em trâmite e aí acho que é um outro aspecto a ser analisado. Estamos esperando agora a Previdência finalizar. Para exatamente. Começo de outubro, primeira quinzena de outubro, né? Sim. E aí começar a investir mais na reforma tributária. Reforma tributária e a MP não quis mexer com isso, para se manter neutra, por assim dizer. Professor, nós vamos encerrar esse programa, mas nós vamos gravar mais um. Claro. Sobre os reflexos dessa medida nas questões trabalhistas. Tá? Então, o nosso telespectador que está aí nos acompanhando, nos assistindo, o professor Sérgio já gravou um sobre as questões do FGTS, né? Agora sobre a medida provisória da liberdade econômica, e nós vamos ter mais um programa onde o professor Sérgio vai esclarecer algumas questões que foram discutidas nessa medida provisória da liberdade econômica, mas com reflexos trabalhistas. Então, quero agradecer a participação nesse programa. Tá? Lembrá-los de que nós temos pós-graduação na Unifil
em várias áreas do direito, penal, civil, trabalhista, previdenciário, imobiliário, notarial, perícias, com preços excelentes, uma qualidade espetacular. Então, se você quer fazer uma pós-graduação em Direito, entre em contato com a Unifil, tá? O site está passando aqui embaixo, o telefone. E até mais, fique com Deus, até o próximo programa. UTV, mais perto de você.